Bom, agora nós vamos começar nosso capítulo 12, que por sinal é o último capítulo do curso, né? Nós estamos fazendo um compilado de todas as informações que vimos até então, ou pelo menos das principais. Então, antes disso eu vou fazer um resumo, né, do que a gente viu, assim como eu fiz no projeto 1, para a gente ter uma ideia de todo o escopo que nós podemos utilizar na nossa aplicação, certo? Então, a gente viu a introdução ao VBA, né, um pouco da sua história, como é que ele foi criado. A gente viu o ambiente de programação em VBA, janela de códigos e janela de projetos, como é que a gente acessa essas janelas. A gente viu as estruturas do modelo de objetos do Excel, certo? Como é que acontece o acesso às planilhas, o acesso às pastas de trabalho, o acesso às células, certo? A gente diferenciou variáveis, constantes, vetores e matrizes, certo? Principalmente espacialmente, né? Como é que acontece essa divisão, como é que acontece a chamada, os tipos dessas variáveis. A gente viu, né, um capítulo inteiro sobre o principal objeto do Excel, o objeto range, né, que dá acesso às células. A gente também tem o objeto cells, que também acessa as células, mas com a chamada de parâmetros diferente. A gente viu as funções no VBA do tipo personalizada, funções de planilhas, né, as mesmas que a gente chama na planilha do Excel. E aí também a gente viu as funções integrais, né, as integralizadas do VBA. Mais à frente, a gente viu os controles de fluxo, as estruturas de repetição que tornam a nossa aplicação dinâmica, né? Mais uma vez eu bato novamente na mesma tecla, né? É muito importante, né, a gente ter esse conhecimento aqui, porque se a gente conhecer toda a ferramenta, mas não tornar ela dinâmica, ela vai acabar não se tornando usual. A gente tem aqui também os objetos worksheet para acesso das planilhas e o objeto workbook para acesso das pastas de trabalho. Então, ao final, né, de todas essas aulas, a gente fez o nosso primeiro projeto, né? A gente criou um formulário de cadastro, a gente viu a parte de layout, de interface e também viu a parte interna, né, dessa criação da aplicação, utilizando muitos controles de fluxo também, né? Conceitos do objeto range, né? Conceitos de macro que a gente viu nas primeiras aulas. Então foi bastante proveitoso ao meu ver. Agora a gente vai fazer o projeto 2, que é um projeto em relação ao primeiro um pouco mais curto, porém, talvez até mais usual, certo? A gente vai criar agora gráficos dinâmicos para controle de faturamento. Ele se assemelha muito a dashboards, né? Você apresentar dados visualmente de maneira rápida ali, grandes contingentes de dados, né, na tela. É bastante eficaz, né, tanto para quem está produzindo quanto para quem vai visualizar seus dados. Então, apresentar eles de maneira profissional é bastante interessante. Então, a gente vai ter agora esse conjunto de aulas, no caso, né, do projeto 2. Então, mais uma vez, nós teremos que ir para a nossa planilha Excel. Sempre lembrar de habilitar a aba desenvolvedor. Mais uma vez eu vou mostrar aqui. Arquivos, opções, certo? Personalizar a faixa de opções, habilitar aqui, ó, desenvolvedor e suplementos. Suplementos aqui no caso a gente pode estar habilitando aí funções estatísticas, né? Habilitando solver, funções para análise linear, de regressão linear, por exemplo. Então, eu sempre toco na mesma tecla porque pode acontecer de sua aplicação não funcionar justamente porque você não habilitou, né, a guia de desenvolvedor e também não salvou no formato correto. No caso aqui eu vou salvar, deixar aqui na área de trabalho, vou colocar gráfico dinâmico, colocar sem acento, caso eu precise fazer uma chamada depois ao nome desse arquivo, né, vai acontecer algum erro, então eu já costumo deixar ele sem acento também no nome do arquivo. Gráfico dinâmico. Então a partir daqui, né, a gente já habilitou a guia, salvou no formato correto. Agora a gente pode ir para o nosso ambiente VBA, Alt F11. Aqui nós estamos dentro do nosso ambiente VBA, certo? Eu tenho outra planilha aberta mais uma vez. A gente tem aqui a aba de projetos. Como eu tenho uma segunda planilha, certo? Que é justamente com esse exemplo já pronto, para a gente poder fazer uma comparação, ele também me deixa visível aqui, como a gente viu nas aulas, né, dos objetos worksheet, workbook, né? A gente consegue visualizar todas as áreas de projetos que estão abertas naquele instante, certo? Então, nós vamos iniciar na nossa planilha aqui em branco, para posteriormente a gente poder fazer uma comparação. Beleza. Quando a gente fala de faturamento, né, geralmente se trabalha com valores mensais. Mas para a gente poder trabalhar com valores mensais, né, fica mais compreensível a visualização por valores semanais.
Então a gente tem um contingente de dados, não é, que pode sempre ser afunilado. Então para a nossa aplicação aqui, né, nós vamos trabalhar com valores semanais que podem ser de um dado mês, por exemplo. A gente pode escolher aqui janeiro. Então, a gente primeiro precisa saber onde esses dados vão serem salvos. Então, nós iremos criar aqui uma planilha de faturamento para poder salvar esses dados, certo? Eu aconselho não mesclar células que serão utilizadas na aplicação. Se elas não forem utilizadas, aí tudo bem. Aí, caso contrário, é recomendado não se mesclar células, porque o VBA não vai entender, quando você for fazer uma chamada, qual célula você estará chamando, certo? Já que ela é uma célula só. Então, nós podemos aqui criar, vamos separar aqui por dias da semana. Eu vou mesclar essa célula aqui. Nós vamos colocar como se fosse dia 1 de janeiro, certo? Vou colocar aqui domingo, traço domingo. Começar a semana pelo domingo. A gente pode aqui quebrar a célula para poder ficar mais organizado. Mesclar a célula, dia 2 de janeiro. Vou tentar aqui arrastar, ver se fica tudo ok. Três, 4, 5, vamos fazer até o final do mês aqui. 6. A partir do dia 6, 7. Opa, aqui tá. Copiar aqui. Então, nesse instante a gente está criando a nossa planilha, né? A ideia é que a gente deixe o faturamento aqui. Tirar essa mesclagem aqui. A ideia é que a gente deixe o faturamento ao decorrer de um mês, para que a gente possa dividir ele em 4 semanas, né? Para a gente ver como é que essas análises gráficas, né, serão representadas. Vou colocar aqui dia 7. Dia 7/1 de 2020. Certo, vou apagar esse. A gente pode aqui criar até o dia 28, no caso. Vou arrastar aqui até o dia 28. Pois todas as células mescladas precisam ter do mesmo tamanho. Tem células aqui que estão mescladas. Está dando erro. Pronto. Agora a gente vai selecionar, dar um duplo clique aqui nas colunas para ele ajustar. Dia 24, faltam mais 4 dias. 25, 26, 27, 28. Estou colocando até o dia 28, para a gente poder fechar aí 4 semanas. Certo? E aqui a gente pode mesclar, fazer assim. Certo? Até o dia 7, né, nós temos aqui uma semana. Então a gente vai ter a primeira semana de faturamento. A partir do dia 8 nós vamos ter a segunda semana de faturamento. Até o dia 14. Do dia 15 vamos ter a terceira semana de faturamento até o dia
21. E por fim a quarta semana de faturamento. Quarta semana até o dia 28, certo? Aqui nós podemos colocar o faturamento, e na nossa linha 4, né, nós iremos digitar o faturamento referente àquela data daquela semana. Nós podemos aqui corrigir o layout também. Posso só clicar aqui, pincel de formatação, a gente pode selecionar logo todas as células de uma vez. De preferência que elas fiquem mais organizadas. Vou colocar aqui, por exemplo, centralizada para cá. A gente pode atribuir uma cor aqui, um laranja, por exemplo. Colocar umas bordas. Na semana da mesma forma. Centralizar aqui, colocar umas bordas. Um pouco mais claro. Certo? E aqui na célula do faturamento a gente pode colocar uma cor ainda um pouco mais clara. Perceba que quando a gente for rolando, né, essa coluna aqui, ela vai ficar, meio que ela vai desaparecer. A gente pode deixar ela fixa. Então a gente pode clicar aqui nessa coluna C. Vamos vir aqui em exibir, layout da página. Cadê? Inserir. Fórmulas, dados. Exibir mesmo. Certo? A gente vem aqui em congelar painéis. Congelar o painel selecionado. Então percebam agora que a nossa coluna de faturamento, a gente sabe que é a linha 4, ela vai ficar parada. Só o que vai mexer, no caso, é a partir da coluna C, no caso. Pra gente é interessante isso. Então, beleza. Criamos a nossa planilha. Os nossos valores de faturamento serão digitados aqui nessa quarta linha, né? Para cada semana. A gente pode mudar aqui o layout também por semana, né? Só para facilitar a visualização. Por exemplo, essa semana aqui, a gente pode deixar ela de uma cor diferente, um azul, por exemplo. Esse azul, tonalidade de azul aqui mais claro. E esse aqui quase branco. Certo? Aí a gente pode vir aqui, ó. Copiei a formatação dessas colunas. Copiamos aqui para a quarta semana. Mais uma vez, pincel de formatação. Pronto. Então nós agora formatamos a nossa planilha. Podemos voltar aqui, ó, Alt F11. Estamos novamente no ambiente VBA. Agora a gente vai procurar aqui o objeto Worksheet, certo? Dentro da nossa planilha, certo? Que a gente está trabalhando. Worksheet. E dentro do objeto Change. Ou seja, sempre que a gente alterar alguma coisa na nossa planilha, ele vai chamar esse evento, né? O objeto Change, no caso, né? É sempre que a gente altera alguma célula dentro do nosso Excel. Então, beleza, a gente está chamando a planilha, sempre que ele for alterado. Percebam que aqui, né, existe uma variável, né, que ele chama de target, do tipo range. Ou seja, esse target é qualquer célula que a gente clicar. Então, sempre que alterar esse target, né, ele vai exibir alguma coisa que nós queiramos, né, no caso. Vou colocar aqui uma mensagem, MSG Box. Você tentou alterar a célula. Alterar o valor da célula.
Vamos clicar aqui numa célula para ver se funciona. Dá um Enter. Certo. Então, eu cliquei na célula, dei Enter como se eu tivesse digitado algo, ele vai me exibir a mensagem. Se eu realmente digitar algo, né, eu confirmar essa ação de alteração, ele vai me exibir a mensagem. Então, esse aqui vai ser a base do nosso gráfico dinâmico. Por quê? Porque a gente quer que sempre que os valores, né, forem preenchidos durante a semana, ele exiba, né, o gráfico referente àquela semana. Então, quando a gente chegar aqui no dia 7 da primeira semana, ele tem que exibir, né, um gráfico referente àquela semana. Quando nós preenchermos todos os valores da segunda semana, ele vai exibir um segundo gráfico. E assim sucessivamente. Então, ele tem que reconhecer essa ação de alteração dessas células aqui, né? Que no caso aqui são dos dias 7, 14, 21 e 28, certo? Com isso nós encerramos aqui a nossa primeira aula sobre gráfico dinâmicos, né? Basicamente nós criamos a nossa estrutura, né? A gente a priori está tentando conhecer o problema e vamos colocar a mão na massa a partir da próxima aula.